No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus é enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Desde o princípio, tanto João Batista, Mateus 3, 2, como o próprio Senhor, Mateus 4, 17, pregam a proximidade do reino. Consequentemente, eles chamam o povo a se arrepender. Seus corações devem estar moralmente preparados pelo arrependimento se quiserem receber o Rei quando ele aparecer. Além disso, o Senhor se apresenta ao povo com muitas provas milagrosas de sua messianidade. No entanto, eles recusam a ele e seu testemunho. Quando chegamos a Mateus 12, então as coisas vieram à tona. Os judeus chegaram ao ponto de atribuir as poderosas obras do poder do Senhor às de Satanás. Mateus 12, 24. Portanto, quando em sua incredulidade eles lhe pedem ainda mais um sinal, ele lhes diz que não obterão nenhum sinal senão o de Jonas, o profeta. Mateus 12, 38 a 40. Assim como Jonas foi enviado aos gentios depois de ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim, o Cristo rejeitado se voltaria para os gentios depois de ter passado 3 dias e 3 noites no coração da terra. No processo do tempo, é claro, ambos os desenvolvimentos ocorreram. 3 dias depois de crucificado, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e ele tem agora voltado para os gentios. Portanto, quando o Senhor foi ressuscitado dentre os mortos, os judeus deveriam saber. Mas como sabemos, nem isso foi suficiente para vencer a incredulidade deles. Lucas 16, 27 ao 31. Até hoje, há rumores entre os judeus de que os discípulos do Senhor vieram à noite e roubaram seu corpo e depois afirmaram que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Mateus 28, 11 ao 15. Hoje, portanto, é assim que as coisas estão com esse povo. Em vista desse estado de coisas, portanto, o capítulo 13 de Mateus começa com a saída do Senhor da casa, uma figura nas Escrituras para a nação de Israel. Tendo saído de casa, vai para o mar, figura nas Escrituras para as nações inquietas e instáveis dos gentios. É a partir daí que ele ensina sua doutrina e apresenta as 7 parábolas do nosso capítulo. Neles, ele fala do reino dos céus, mas de uma forma misteriosa, isto é, como algo oculto e invisível. Mateus 13, 11. Esta expressão pretende transmitir a ideia de que, ao contrário do reino que o Senhor teria estabelecido se os judeus o tivessem recebido como seu Messias, atualmente é um reino celestial e, portanto, espiritual despercebidas. Quando Cristo vier, com poder e grande glória, para estabelecer seu reino milenar, não será misterioso nem oculto, mas sim terreno e, portanto, visível e material. Mateus 24, 30. Enquanto isso, o reino é uma coisa para a fé e não para a vista, daí seu caráter misterioso. Versículos 3, 8, 18 ao 23, a parábola do semeador. Atos 13, 3 ao 18 e 23. A semente que é semeada é a palavra de Deus. Existem 4 tipos de solo em que a semente cai. Eles estão à beira do caminho, em lugares pedregosos, entre espinhos e em boa terra. Em cada caso, esses lugares são realmente os corações dos homens. Quando a semente cai à beira do caminho e não é compreendida, as aves figurativas de Satanás ou seus emissários vêm e arrebatam. Quando cai em terreno pedregoso, porém, porque não tem profundidade de raiz, brota rapidamente, mas assim que o sol se torna quente, figurativo de tribulação ou perseguição,
ele murcha e morre. Quando cai entre os espinhos, figurativo dos cuidados do mundo ou do engano das riquezas, cresce com esses espinhos e acaba sendo sufocado por eles e se torna infrutífero. Quando cai em terra boa, porém, a questão não é se este ou aquele tem fé e, portanto, vida divina. Em vez disso, é o efeito produzido pela palavra em qualquer coração. Qualquer um dos 3 primeiros pode ou não ser crente. O último, porém, tem que ser um crente, porque somente um crente pode produzir frutos para a glória e prazer de Deus. Versículos 24 a 30, 36, 43. A parábola do joio. Atos 13, 24, 30 ao 43. Esta parábola é a primeira de 10 parábolas que dizem ser semelhanças do reino dos céus. 6 dos 10 são encontrados neste capítulo e os 4 restantes nas seguintes passagens: Mateus 18, 23 a 25, Mateus 20, do 1 ao 16, Mateus 22, do 1 ao 14 e Mateus 25, do 1 ao 13. Como seria de esperar, visto que essas parábolas têm a ver com o reino em seus aspectos misteriosos, elas têm a ver principalmente com esta presente dispensação, durante a qual Deus está tirando um povo celestial para si. Embora a explicação da parábola do joio se estenda até o reino milenar, a própria parábola é uma caracterização do que está acontecendo moralmente no mundo neste tempo presente. Um homem semeia boa semente em seu campo. Então, como homens, não o chefe de família, dorme. Vem o inimigo do semeador e semeia o joio no meio do trigo. O trigo e o joio crescem juntos e os servos do dono da casa se oferecem para tirar o joio do meio do trigo. Temendo que eles possam arrancar o trigo e o joio, ele diz a eles que devem deixá-los em paz. Quando o trigo estiver totalmente maduro, ele fará com que seus ceifeiros juntem o joio em feixes para a queima, e o trigo será recolhido em seu celeiro. Na época da colheita, então ele enviará os ceifeiros para lançar o joio na fornalha para a queima. Neste ponto, o próprio Senhor explica a parábola somente para seus discípulos. Ele, o Filho do Homem, é o semeador. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, que professam ser cristãos, mas não têm fé. O inimigo é o diabo. A colheita é o fim da era em que o Senhor estava falando, e os ceifeiros são os anjos. Ele continua explicando melhor. No fim do mundo, ou a era em que ele estava então falando, o Filho do Homem virá e enviará seus anjos para retirar de seu reino todas as coisas que ofendem e praticam iniquidade. Os apóstatas incrédulos, remanescentes da era da Assembleia, serão então levados, um aqui e outro ali, e lançados vivos no lago de fogo para serem queimados. Haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24, 40 e 41. Depois disso, os santos celestiais brilharão como o sol no reino de seu Pai, enquanto reinam com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Apocalipse 21, versículos 9, capítulo 22, versículo 4. Versículos 31 e 32, a parábola do grão de semente de mostarda, Atos 13, 31 e 32, o Senhor compara o reino dos céus com um grão de semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas cresce na maior das ervas. Um homem a semeia no campo, e ela cresce em uma árvore tão grande que até os pássaros do ar
encontram amplo alojamento em seus galhos. Já neste capítulo, o Senhor nos deu informações suficientes para entender a força desta parábola. O campo, como já vimos, é o mundo, e os pássaros, ímpios emissários de Satanás, vêm subverter a verdade da palavra de Deus no coração dos homens. Gênesis 15:11 e 2 Samuel 21:10. Eles usam quaisquer meios que possam para atingir seus fins. Uma de suas táticas mais comuns é corromper a verdade enquanto mantém a forma da própria palavra. Agora, o que há no Novo Testamento que pode responder a essas representações simbólicas? No dia em que a Assembleia foi formada, havia apenas um punhado de almas presentes, talvez 120. Então, como resultado da pregação de Pedro, cerca de 3.000 almas foram salvas e acrescentadas no mesmo dia. À medida que o tempo passava e a semente do Evangelho era semeada em toda a região e nos confins da terra, mais e mais almas foram adicionadas aos primeiros milhares. Desde então e ao longo dos séculos, não temos como saber quantas almas mais foram salvas. De qualquer forma, sem dúvida, houve milhões e milhões deles, e talvez mais. O que começou muito pequeno, portanto, cresceu desproporcionalmente em uma grande multidão de almas salvas. Ao mesmo tempo, porém, também houve muitas almas que, embora não salvas, professaram ser cristãs. Assim, o que começou como a casa de Deus e a Assembleia, composta de alguns verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo, agora cresceu em uma grande casa, consistindo não apenas de verdadeiros crentes, mas também de falsos profetas. 1 Timóteo 3,15, 2 Timóteo 2,19 e 20, 3, 1 ao 5. À medida que os homens se tornaram descuidados e até perversos, males morais, doutrinários e eclesiásticos foram introduzidos na casa, onde eles foram autorizados a florescer até que se tornou um grande lar. Como tal, portanto, a casa da profissão cristã tornou-se realmente muito grande e altamente corrompida tanto na doutrina quanto na prática. O que resta desta casa, depois do arrebatamento da verdadeira Assembleia ao céu, será caracterizado como morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Apocalipse 18:2. Verso 33. A parábola do fermento em 3 medidas de farinha. Atos 13:33. Desta vez é uma mulher que é destaque. Ela esconde o fermento em 3 medidas de farinha, até que a coisa toda esteja levedada. Novamente, a palavra de Deus é seu próprio intérprete. Ao longo das Escrituras, o fermento é empregado como uma figura para o mal, seja moral, doutrinário ou eclesiástico, e assim seja nas arenas políticas, legais ou racionais do pensamento e da ação. Além disso, como já observado, é uma mulher que introduz o fermento neste pão. No entanto, não é permitido que uma mulher ensine ou exerça autoridade sobre um homem, seja na Assembleia ou em outro lugar. 1 Coríntios 14, 34 e 35. 1 Timóteo 2, 11 e 12. Agora então, nas Escrituras do Novo Testamento, a Assembleia verdadeira ou falsa é descrita em todos os lugares como uma mulher. Sem dúvida, portanto, essa mulher representa qualquer sistema que se substitua a ser a Assembleia e, portanto, de uma mulher. No entanto, ela assume o lugar proibido às mulheres e torna-se mestra de coisas espirituais. Costuma-se dizer: a Assembleia ensina isto ou aquilo. A Assembleia, porém, não ensina, é ensinada.
Ela é ensinada pelos professores que lhe são dados por sua cabeça ascensionada. Efésios 4:11. Ao fazê-lo, então, ela introduz doutrinas e práticas que são contrárias tanto a Deus quanto à sua palavra. Apocalipse 2:18-23. Assim, o mal é introduzido na profissão do cristianismo, o qual continuará e se espalhará até que tudo esteja levedado. A realização final desta condição de coisas, porém, ocorrerá somente após o arrebatamento. Nesse ponto, todo crente verdadeiro será tirado do mundo e levado para o céu, deixando apenas aqueles cuja profissão de cristianismo é falsa. Então, enquanto ainda existir no mundo aquele que afirmar ser cristão, a profissão de fé estará completamente vazia. Não restará um único crente verdadeiro nele. Assim, a coisa toda terá se tornado levedada e um objeto para o julgamento de Cristo. Apocalipse 17:18, em sua totalidade. Versículo 44. A parábola do tesouro escondido em um campo. Atos 13:44. Nesta parábola, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido em um campo, cujo paradeiro e existência é totalmente desconhecido por qualquer um. Então, um certo homem o encontra e, tendo-o escondido, vai e vende tudo o que tem a fim de comprar o campo, para que possa obter o tesouro que nele está. Mais uma vez, agora sabemos qual é o campo: é o mundo. No entanto, há um tesouro nele, que nunca foi visto antes, mas que um homem agora descobre e não poupará nada para obter. Vende tudo o que tem e gasta tudo para possuir o tesouro que seu coração deseja. Certamente, Cristo é o homem, e você e eu somos o tesouro. Tão grande foi o seu amor por cada um de nós individualmente, que ele abriu mão de tudo o que tinha, a fim de obter-nos para si mesmo. O custo, porém, foi tão grande que também pagou a compra do mundo inteiro. Assim, ele não só tem direitos exclusivos sobre nós, mas também tem direitos exclusivos sobre o mundo inteiro, bem como sobre todos que estão nele. Além disso, tão completo é o seu domínio de todas as coisas que crentes e incrédulos são suas posses e estão sob seu domínio. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 2 Pedro 2, 1. Portanto, quando ele estabelecer seu reino terreno, será com efeito sua redenção da posse já adquirida. Efésios 1, 10, 13, 14. Versículos 45 e 46. A parábola da pérola de grande valor. Atos 13, 45 e 46. Na parábola anterior, o tesouro encontrado tem todos os vasos individuais da misericórdia de Deus em vista. Neste, porém, o reino dos céus é comparado a apenas uma coisa, uma única pérola de grande valor. Muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 12, 20. Certo comerciante está procurando boas pérolas, e quando ele encontra este, sua beleza é tal que arrebata seu coração. Ele vai e vende tudo o que tem, a fim de comprá-lo para si mesmo. Não há campo aqui, nem o mundo, mas apenas a pérola. Observe, no entanto, que uma pérola é colhida dos mares, típica, como já vimos, das nações inquietas dos gentios. Mesmo antes da fundação do mundo, a Assembleia estava no conselho eterno de Deus e continuar quando não houver mais nenhum mundo. Efésios 1, 4, 5, 25, 27 e Apocalipse 21, 2. Não há nada mais precioso para o coração de Cristo do que sua Assembleia, que é seu corpo, no céu e por todas as eras da eternidade. Sua noiva ocupará o lugar mais próximo a ele. Haverá
sejam os redimidos terrenos, mas enquanto estiver perto, eles não compartilharão a proximidade que será dela. Além disso, mesmo no céu, haverá várias famílias de seres angélicos e almas redimidas. E enquanto todos desfrutarão de sua presença, nenhum deles desfrutará da proximidade que ela desfrutará. Versículos 47 e 50. A parábola da rede lançada ao mar, Atos 13, 47 e 50, o reino dos céus é comparado a uma rede lançada ao mar. Então, quando está cheio de todo tipo de peixe, eles o puxam para a praia e colocam os peixes bons em vasos e jogam fora os ruins. Da mesma forma, no fim do mundo, ou a era em que o Senhor estava falando, os anjos separarão os ímpios dos justos e lançarão os primeiros no fogo. Haverá choro e ranger de dentes. Como sempre, a palavra de Deus é seu próprio intérprete. Como já observamos, o mar é uma figura comumente usada nas Escrituras para as massas inquietas, turbulentas e desorganizadas das nações gentias, em contraste com a terra, uma figura para uma esfera de coisas estabelecida, onde a ordem é mantida. Além disso, quando o Senhor primeiro chama Pedro e André para segui-lo, eles são pescadores consertando suas redes. Ele lhes diz que, se eles o seguirem, ele os fará pescadores de homens. A rede, portanto, é a rede do Evangelho. O Evangelho tem se espalhado para os gentios agora por quase 2000 anos. Quanto aos peixes, que são de toda espécie, são homens de todas as nações, não apenas aqueles dentre os judeus, aqueles que separam os peixes bons em vasilhas e jogam fora os peixes ruins. São aqueles cuja responsabilidade é exercer uma supervisão criteriosa na assembleia local. Nem todo mundo que professa ser cristão é realmente cristão. Os vasos são as próprias assembleias locais. Então, depois que a assembleia for arrebatada e chegar o fim da era mosaica, então os anjos separarão os ímpios dos justos e lançarão os primeiros no lago de fogo. Resumindo, estas parábolas nos dão toda a gama de eventos desde o tempo do ministério do Senhor aqui na terra até o tempo de seu estabelecimento no reino milenar e de seu lado celestial. Nenhum deles, porém, nos leva além do milênio ou no estado eterno. O que começou no Pentecostes como uma coisa muito pequena, agora se tornou um grande edifício, onde homens ímpios encontram acomodações para si mesmos e para suas influências corruptoras sobre a verdade de Deus. As más doutrinas e práticas já fermentaram o pão da profissão cristã, cujo fermento será total após o arrebatamento. No entanto, quando ele aparecer, quando ele vier para estabelecer seu reino terrestre, o Senhor julgará e destruirá a coisa inteira. No entanto, enquanto isso, Deus também está trabalhando. Ele reconhece o que ele está fazendo como sua própria obra. Há o tesouro encontrado por Cristo no mundo, cuja aquisição também resultou na obtenção da posse presente e futura de todo o universo criado. Além disso, há aquela pérola de grande valor, tão cara e arrebatadora na beleza de sua unidade, que lhe dá tudo o que tem para guardá-la para si mesmo. Finalmente, há a rede do Evangelho, como meio pelo qual os homens são trazidos à bênção, e há as implicações solenes para aqueles que não o terão. Agora, por último, Deus não nos deu este esboço das coisas meramente para satisfazer nosso intelecto natural ou curiosidade ociosa. Ele nos deu essas coisas para que nosso coração seja afetado por elas. Portanto, que Ele conceda aos nossos corações entendê-los de tal maneira
que nenhum efeito moral sobre nossa caminhada e caminhos. A maneira como o recebemos terá suas consequências eternas. Os verdadeiros cristãos não são deste mundo ou de sua ordem moral. Eles são um povo celestial e, portanto, não têm nada a dizer a este mundo, seja político ou religioso. Eles são, afinal, apenas estranhos neste mundo e peregrinos, passando por uma terra estranha a caminho de seu lar eterno acima.